Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do sistema urinário. Vamos revisar aqui rapidamente. As estruturas do sistema urinário são os rins, os dois rins, os ureteres, que também são dois, a bexiga urinária, que é só uma, e a uretra também, que é só uma. Na mulher, a uretra é bem menor, né? Isso favorece as infecções urinárias com maior intensidade em relação aos homens. Nós vimos também as estruturas internas dos rins, como o córtex, a medula, a pelve renal, o ureter. Como vocês observam na imagem, a capa mais externa em marrom do rim a gente pode chamar de cápsula. Hoje nós vamos focar de fato na principal estrutura do rim, que a gente chama de néfron. Então é no néfron onde de fato ocorre a filtração do nosso sangue. Tá? Em cada rim nós temos aproximadamente 1 milhão de néfrons. Vocês não podem esquecer dessa informação. Nesta imagem nós podemos visualizar outras estruturas que não pertencem diretamente ao sistema urinário, mas que são importantes para a gente entender a localização dos órgãos do sistema urinário, tá? Como, por exemplo, o diafragma, que é o músculo respiratório mais importante, a veia cava inferior, esta mais calibrosa em azul, a aorta, esta mais calibrosa em vermelho. Aqui nós temos a glândula suprarrenal esquerda e do outro lado nós temos a glândula suprarrenal direita. Estas glândulas em amarelo que ficam acima dos rins, né? São as glândulas suprarrenais e elas são muito importantes na produção de hormônios. E aqui, de fato, né, agora nós temos o rim esquerdo, o rim direito, faz parte, obviamente, do sistema urinário, a artéria renal em vermelho, a veia renal em azul, que também faz parte do sistema urinário, o ureter, né, que é um tubo que leva essa urina já formada do rim até a bexiga. Nós temos ainda a bexiga urinária, que é essa bolsa que vai armazenar a urina. Aqui nós ainda podemos visualizar mais duas estruturas, como o reto seccionado, só para a gente ter uma ideia de localização da bexiga urinária, e também um peritônio, que é essa membrana que vai envolver toda a cavidade abdominal. Nessa imagem aqui, nós podemos observar as ramificações da artéria renal e a veia renal. Então, aqui é só para vocês observarem que a artéria renal em vermelho, assim como a veia renal em azul, elas entram nos rins e elas se ramificam aí em direção à medula, em direção ao córtex. Quando a artéria renal ela arqueia, ela curva aqui a medula, a gente chama ela de artéria arqueada. Quando a veia renal arqueia a medula, a gente chama ela de veia arqueada. Existem dois tipos de néfrons. O néfron que fica em sua maior extensão aqui na região cortical, portanto, ele é chamado de néfron cortical, na região do córtex, tá, gente? E nós temos o néfron justamedular, que é aquele néfron que tem a sua maior extensão, podemos pensar assim, na região medular. Então, a gente chama de néfron justamedular. Agora, nós já podemos entender de fato a estrutura do néfron. Nós sabemos que em cada rim nós temos 1 milhão de néfrons, aproximadamente, tá, gente? E é no néfron que de fato ocorre a filtração do nosso sangue. Então, vamos entender aqui o caminho que o sangue ele vai percorrer, assim como essa pré-urina também obtida a partir do processo de filtração do sangue, ela vai também percorrer, qual o caminho que ela percorre. Para isso, nós precisamos entender as estruturas básicas do néfron. Então, vamos lá. Aqui nós temos, gente, ó, a arteríola aferente, é por onde o sangue vai entrar, então nós sabemos, né, que o sangue ele entra lá pela artéria renal, essa artéria renal vai se ramificar dentro do rim, até chegar aqui na arteríola aferente, que é essa que eu marquei para vocês. O sangue entra pela arteríola aferente e ele vai cair dentro de um amaranhado de capilares, que a gente chama de glomérulo. Esse glomérulo, que nada mais é do que esse amaranhado de capilares, ele se encontra dentro de uma cápsula, que a gente chama de cápsula de Bowman. Quando o sangue ele entra no glomérulo e ele sai do glomérulo e entra na cápsula de Bowman, a gente diz que ele foi filtrado. Perfeito? Então, o sangue, de fato, ele é filtrado no glomérulo. Ele precisa passar do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. E da cápsula de Bowman, vai passar para o túbulo proximal, essa pré-urina. Tá certo? Esse sangue, ele também, ele não vai entrar todo dentro da cápsula de Bowman. Uma parte dele volta aqui, gente,
por uma arteríola que a gente chama de arteríola eferente. Começa com E, tá? Eferente. Bom, quando o sangue sai do glomérulo, entra na cápsula de Bowman, né, que a gente diz que ocorreu o processo de filtração, ele vai passar aqui, a ser chamado de pré-urina, e ele vai aqui percorrer todo esse caminho, primeiro o túbulo proximal, depois essa parte mais fininha, que a gente chama de alça de Henle, e depois da alça de Henle, essa pré-urina aqui vai passar para o túbulo distal, tá? E do túbulo distal, essa pré-urina vai passar aqui para o ducto coletor. Quando a pré-urina ela chega no finalzinho do ducto coletor, aí ela pode ser chamada agora finalmente de urina. Por que, professor? Aqui a pré-urina ela tem que passar aqui, fazer todo esse percurso, tá? Para de fato ser chamada de urina. Porque essa pré-urina ela sofre modificação em termos de composição, gente. Uma parte das substâncias presentes aí na pré-urina, elas vão voltar para o sangue e uma parte das substâncias do sangue vão para dentro do nosso néfron, tá? Modificando a composição desse líquido. Então, quando ele chega de fato aqui no finalzinho do ducto coletor, é que a gente pode chamar de urina formada. Perfeito? Bom, agora que você já sabe a estrutura de um néfron, vamos entender em termos de localização. Vamos observar aqui que o córtex, que é aquela região do rim, contém todas as cápsulas de Bowman e os túbulos proximais e distais. Essa região é aqui do córtex. A gente pode observar que nela fica todas as cápsulas de Bowman e os túbulos proximais e distais também, tá? Ou pelo menos grande parte deles. Já na medula, tá? Ela contém as alças de Henle, que são aquela parte mais fininha dos néfrons, e também os ductos coletores, pelo menos em sua maior extensão. Aqui nós podemos observar novamente as estruturas do néfron, agora em mais detalhes, um pouco mais realístico, vamos pensar assim. Então aqui nós temos a arteríola aferente, por onde o sangue vai entrar, nós temos o glomérulo, onde ocorre de fato, né, a filtração, o sangue vai passar do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman, que está marcada em amarelo. Tá? Essa região aqui, gente, é a cápsula de Bowman, né? Em seu interior nós temos o glomérulo. Nós temos a arteríola aferente. E nós temos a arteríola aferente se ramificando aqui, ó, em todo o néfron. Essa ramificação da arteríola aferente a gente pode chamar de capilar peritubular, né? São os capilares peritubulares. E é muito importante que eles percorram toda a extensão do néfron. Isso vai ser muito importante, porque muitas substâncias da pré-urina vão voltar para o sangue. E elas voltam para o sangue, na verdade, elas voltam para dentro dos capilares peritubulares, entendem? E muitas substâncias aí presentes nesse sangue dos capilares peritubulares vão para dentro do néfron novamente. É muito importante que esses capilares eles se ramifiquem bem aí em toda a estrutura de cada néfron. Nós temos uma outra estrutura aqui, que é essa regiãozinha, gente. Para quem quiser aprofundar um pouco mais, é o aparelho justaglomerular. Ele vai ser muito importante na hora de regular a pressão sanguínea, a pressão arterial. Esta imagem aqui ela é muito boa para demonstrar a localização dos néfrons em relação ao córtex e à medula do nosso rim. Então, nós já sabemos que as cápsulas de Bowman, os túbulos proximais e distais, eles vão ficar mais aqui na região do córtex, e as alças de Henle, assim como os ductos coletores, vão ficar aqui mais na região da medula. Observem que vários néfrons eles vão desembocar aqui em um mesmo ducto coletor. Observem que o ducto coletor ele tem várias entradas, tá, para os túbulos distais de vários néfrons diferentes. E é muito importante, gente, que vocês observem que todos os ductos coletores eles vão desembocar nessa região aqui. Tá? E qual é essa região? O finalzinho da medula. Vou mostrar aqui nessa imagem, vocês vão poder observar melhor. Olha só. Eles vão desembocar aqui nessa região, ó, os ductos coletores. E essa região, ela é justamente a região da pelve renal, onde a urina
ela vai para os ureteres, dos ureteres ela vai para a bexiga. Aqui nós podemos observar novamente as estruturas de um néfron, vocês já sabem muito bem, né? A cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, o glomérulo, arteriolar aferente e eferente, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que é essa região mais fininha, o túbulo contorcido distal, e o túbulo contorcido distal ele vai se ligar ao ducto coletor. Vários túbulos contorcidos distais vão se ligar ao mesmo ducto coletor, isso é normal. Aqui é só para a gente entender essa organização dos néfrons. Gente, essa imagem aqui ela é maravilhosa para mostrar como é que ocorre esse filtro do nosso sangue, que a gente chama de glomérulo. Então, aqui está o glomérulo. Observe que no glomérulo nós temos os capilares, são os vasinhos sanguíneos bem fininhos. E cercando esses capilares, nós temos um tipo de célula que a gente chama de podócito. Muito bem. Então aqui, gente, é onde vai ocorrer a filtração do sangue. Quando o sangue ele passa e ele consegue sair pelo glomérulo, significa dizer que ele foi filtrado por esse glomérulo. E nós vamos entender daqui a pouquinho a estrutura desse filtro que existe nesse glomérulo. Perfeito? O sangue é filtrado, ele passa pelo glomérulo e cai dentro da cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman ele vai aqui, né, em direção ao túbulo proximal. Aqui no túbulo proximal nós podemos visualizar estruturas que lembram as microvilosidades lá do intestino. Tá? Aqui nós podemos visualizar ainda a arteriolar aferente, por onde o sangue ele vai entrar, dentro do glomérulo. A arteriola aferente ela pode contrair para que entre menos líquido no glomérulo, para que menos sangue seja filtrado. E aqui nós podemos visualizar também a arteriola eferente, que também pode contrair para permitir que haja uma maior quantidade de sangue passando aí para dentro do nosso glomérulo, para que a pressão aí dentro do glomérulo seja maior. Essa região aqui, gente, ó, a gente chama de aparelho justo-glomerular, como nós já tínhamos visto anteriormente, que ele vai ser muito importante aí para regular a pressão, né, e para regular a questão da osmolaridade sanguínea também. Vamos entender como é que esse filtro no nosso glomérulo. Então aqui nós temos a parede do capilar, gente, ó. Isso daqui é a paredezinha do capilar. Observem que na parede do capilar nós temos poros, que são essas regiões, são pequenos espaços que já vão permitir uma primeira filtração, tá? Então tem essa primeira camada que é justamente o endotélio. O sangue, ele ainda vai ter que passar por uma segunda camada que a gente chama de lâmina basal, tá? E dessa lâmina basal, esse sangue vai ter que passar por espaços dos pedicelos do podócito. Como vocês podem observar, ó, essa aqui é o podócito, ele vai formando os pedicelos. Entre esses pedicelos existem espaços, que vão funcionar também como filtro, permitindo somente a passagem de substâncias específicas por esse glomérulo. Então, o sangue ele vai ter que passar por todas essas estruturas aqui, para poder chegar de fato dentro da cápsula de Bowman. E da cápsula de Bowman, ele vai aí, nós sabemos, né, para o túbulo contorcido proximal. Esse é o filtro que vocês precisam conhecer. É o filtro do nosso sangue. Qualquer problema no filtro aqui do sangue, nós vamos ter algumas complicações. Então, por exemplo, se essa lâmina basal ela ficar muito grossa, vai ter algum problema no filtro do sangue, tá? Se o espaço entre os poros aqui, né? Se o espaço dos poros no endotélio ficarem muito maiores, você vai ter complicação, vai passar muito mais coisa pelo filtro. Se o espaço aqui entre os pedicelos do podócito ficarem muito maiores, vai permitir a passagem de coisas que não são desejáveis aí para a urina. Então, entender o funcionamento desse filtro e compreender que qualquer problema
né, na constituição do mesmo, causa alguma determinada patologia, é resultado, na verdade, de uma determinada patologia, é de fundamental importância. Vamos agora entender de fato como funciona um néfron. Nós já vínhamos vindo por aproximação, compreendendo melhor as estruturas do néfron, percebendo aí que existe cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim, percebendo a importância desse néfron. Estudamos agora o filtro que existe aí no glomérulo, que permite a filtração desse sangue. Vamos estudar de fato como funciona o néfron agora. O sangue ele entra pela arteríola aferente, ele vai para dentro do glomérulo, que fica dentro da cápsula de Bowman. Esse sangue ele é filtrado, ou seja, várias substâncias vão passar por aquele filtro e vão cair aqui dentro da cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman, essa pré-urina, ela vai aqui para o túbulo proximal, assim, e vai percorrer todo o caminho do néfron. Túbulo proximal, depois a alça de Henle, que é essa parte mais fininha, depois o túbulo distal, e aqui do túbulo distal, essa pré-urina vai para o ducto coletor, e no finalzinho do ducto coletor é que de fato ela pode ser chamada de urina. Observem que o sangue ele é filtrado, as substâncias que são, vamos pensar assim, indesejáveis até um determinado momento, elas passam aqui para dentro da cápsula de Bowman, e o sangue, vamos dizer assim, filtrado, ele volta aqui para a arteríola eferente. Perfeito. Observe que a arteríola eferente, ela se transforma nos capilares peritubulares, como vocês já sabem, e ela vai aqui circundar todo o nosso néfron em toda a sua extensão, e também vai circundar o ducto coletor. Esses capilares peritubulares, eles vão se reunir todos e vão aí em direção à veia renal. Quando esse sangue ele chega ali na veia renal, ele já foi totalmente filtrado. Ele já está pronto para voltar para o restante do nosso corpo. Ele já está pronto para voltar para o nosso coração e ser bombeado para as demais áreas do nosso corpo. Tá? Vamos entender uma coisa. Esse sangue ele foi filtrado aqui no glomérulo. Perfeito. Vocês até já viram a estrutura do filtro. Essas substâncias que passam aqui para o interior da cápsula de Bowman, esse líquido que passa para o interior da cápsula de Bowman contendo essas substâncias, a gente pode chamar de pré-urina. Perfeito, professor. Então, a pré-urina ela vai entrar aqui na cápsula de Bowman, vai para o túbulo proximal e segue todo o seu caminho. Agora, observem que a pré-urina ela vai sofrer várias modificações em termos de composição. Por que isso? Porque muitas substâncias da pré-urina vão voltar para o sangue. E essa volta dessas substâncias, né, e também de água para o sangue está representada através de setinhas em verde. É um processo que a gente chama de reabsorção, tá? Então, observe que ocorre reabsorção no túbulo proximal, na alça de Henle, no túbulo distal e também no ducto coletor. Substâncias e líquido estão voltando, né, de dentro do néfron para o sangue. Observem também que algumas substâncias elas vão passar aqui do sangue, do interior dos capilares peritubulares, para dentro do nosso néfron. Esse processo a gente chama de secreção. E a secreção, gente, está marcada aqui, representada por as setinhas em azul. Observem que a secreção ela só vai ocorrer no túbulo proximal, tá? Não ocorre na alça de Henle, mas ocorre no túbulo distal e também no ducto coletor. Nós podemos pensar o seguinte, a partir disso que a gente acabou de ver, que o sangue que entrou aqui no início da arteríola aferente, ele vai ser totalmente diferente do sangue que vai chegar aqui no finalzinho dos capilares peritubulares. Porque muitas substâncias entraram nesse sangue e muitas substâncias voltaram do sangue aqui para dentro do néfron. Conseguiram compreender? Vou repetir. A composição do sangue nessa região aqui, do início da arteríola eferente, é totalmente diferente da composição do sangue
que chega aqui no finalzinho dos capilares peritubulares em direção à veia renal. Da mesma forma, o líquido da pré-urina, que juntamente com as substâncias, né, que chegam aqui no interior da cápsula de Bowman e no túbulo proximal, é totalmente diferente em termos de composição desse líquido que chega aqui no finalzinho do túbulo distal, que a gente já pode chamar de urina. Outra coisa bem interessante que vocês precisam entender perfeitamente é a quantidade de líquidos que entra nos néfrons como um todo. Então, se eu juntar todos os néfrons dos dois rins, em termos de líquido, de quantidade de líquido, entram aqui no túbulo proximal cerca de 180 litros por dia. Então, os rins eles estão filtrando por dia cerca de 180 litros. Agora, observem que entraram 180 litros aí no túbulo proximal. Vamos entender assim. Mas ocorre uma grande reabsorção desse líquido já no túbulo proximal, fazendo com que aqui no finalzinho do túbulo proximal nós só tenhamos cerca de 54 litros. O que significa? Que 126 litros foram absorvidos no túbulo proximal, voltaram para o sangue por dia, tá, gente? Observem também que muito desse líquido é reabsorvido na alça de Henle. Então, entra na alça de Henle 54 litros, perfeito? E quando a gente chega mais ou menos nessa região aqui, só existem 18 litros. Então, o que significa? A gente pode perceber que grande parte desse líquido voltou para o sangue, foi reabsorvido aqui na alça de Henle, e também no início do túbulo distal. Observe, aqui nós tínhamos 54 litros, tá, de líquido. E aqui nós só vamos ter agora 18 litros. Grande parte desse líquido voltou para o sangue e foi reabsorvido. No túbulo distal continua ocorrendo o processo de reabsorção desse líquido. Nós podemos observar. Aqui no ducto coletor também ocorre a reabsorção de uma parte desse líquido. É tanto que nessa região nós temos 18 litros e quando chega aqui no finalzinho do ducto coletor, nós só temos 1,5 litros, que é o que corresponde ao volume da nossa urina diária. Então, o normal, uma pessoa saudável, é que ela urine aproximadamente 1,5 litros por dia. Perfeito? Vamos entender como é que ocorre o processo de depuração renal das substâncias ali que estavam presentes na pré-urina. Existem 4 opções básicas. Vamos começar a entender quais são essas 4 opções, começando aqui pela inulina. Como é que ocorre o processo de depuração da inulina? Então, a inulina ela vem aqui pelo sangue, ela entra aqui no nosso néfron através da arteríola aferente, vai para dentro do glomérulo. No glomérulo, parte dessa inulina é filtrada, tá? E parte dessa inulina ela volta aqui para o nosso sangue através da arteríola eferente. Perfeito. O que acontece aqui, gente? Aqui a gente pode observar que toda essa inulina que foi filtrada, ela vai sair pela urina. Nós não temos nenhuma quantidade de inulina filtrada voltando aqui para o sangue. Observem bem isso. Repito, toda a inulina que foi filtrada vai ser jogada na urina. Ela não volta para o sangue. Pode acontecer aqui, gente, também o que acontece com a glicose. O que acontece com a glicose? Então, a glicose ela chega aí através do sangue pela arteríola aferente. Uma parte dessa glicose é filtrada dentro do glomérulo e uma parte volta aqui para o sangue através da arteríola eferente. Agora vejam só, toda a glicose que foi filtrada, ela vai voltar para o sangue. Então, nós não temos glicose na urina, porque toda a que foi filtrada volta para o sangue. É muito importante isso, porque se você encontrar glicose na urina de alguma pessoa, significa que ela está com algum problema renal, significa que ela tem diabetes, né? Diabetes tipo 1, tipo 2.
Então você já tem que ficar mais atento. Por quê, professor? Porque vocês acabaram de ver que toda a glicose que é filtrada, ela vai ser reabsorvida, ela vai voltar para o sangue. Pode acontecer também o que ocorre com a ureia. Vamos ver aqui. A ureia ela chega aqui pelo sangue através da arteríola aferente, passa para dentro do glomérulo, uma parte da ureia é filtrada, outra parte volta aqui para o sangue através da arteríola eferente. Agora observem, 50% dessa ureia que foi filtrada volta para o sangue e 50% vai para a urina, tá? Pode ocorrer também o que ocorre com o caso da penicilina, que é um antibiótico. Tá? Nós sabemos que os antibióticos servem para matar bactérias, não servem para matar fungo, não servem para matar protozoário, não servem para matar vírus. Antibiótico é só para matar bactérias. Nós não podemos esquecer disso jamais. E um desses antibióticos é a penicilina. Vamos ver como é que ocorre o processo de depuração da penicilina. Tá? A penicilina ela chega aqui através do sangue, pela arteríola aferente. Uma parte da penicilina ela é filtrada e outra parte volta aqui para o sangue através da arteríola eferente. Agora vejam só o que acontece. Toda a penicilina que foi filtrada vai sair para a urina. Não vai ser reabsorvida, não vai voltar para o sangue, tá? Mas vejam que toda a penicilina que voltou aqui para o sangue no início da arteríola aferente, ela vai voltar aqui para dentro do nosso néfron para ser excretada pela urina. Perfeito? Então, observem que aqui, ó, nessa região aqui da arteríola eferente, vamos pensar assim de forma didática, não tem mais nada de penicilina, porque toda ela voltou para dentro do néfron. Toda a penicilina ela vai ser excretada. Nós podemos entender também que mais penicilina é excretada do que filtrada, mas a imagem ela mostra claramente, né, que a penicilina foi totalmente excretada para a urina. Por mais que uma parte dela tenha voltado aqui para o sangue, mas toda essa parte volta aqui para o néfron e vai para a urina. Nós temos essas 4 opções. Então veja que é um funcionamento muito dinâmico, isso tudo visando manter a homeostase dos nossos líquidos corporais, visando manter a homeostase do nosso sangue, visando manter as quantidades ideais do nosso sangue, por exemplo, de cálcio, de potássio, de magnésio, tá? De sódio, de todos os eletrólitos e todos os minerais que são essenciais para o nosso corpo. Então, se tem mineral em excesso no nosso corpo, os néfrons eles vão excretar mais esse mineral. Se esse mineral está faltando no nosso corpo, no nosso sangue, então os néfrons vão cuidar de conservar esse mineral, de eliminar uma quantidade, a quantidade menor possível, para que a gente tenha sempre o equilíbrio desse mineral no nosso sangue, no nosso corpo. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre o funcionamento do sistema urinário. Grande abraço e até a próxima.